Podcast Irmãos.com. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 32 entrando no ar. Eu sou Paulinho e pra mim a maior heresia é colocar um link do Orkut em Irmãos.com. Eu sou a Adriana e como filha do meio, eu fico na apresentação do meio. E aí, gente, dá uma força. Eu sou o Juliano e eu sou peripatético. Ah, vai ter que explicar. Que é isso? Peripatético é aquele que ensina caminhando ao ar livre, como Jesus fazia. Oh, que legal! E quem mais tá aqui? E eu sou o João Rodrigo e já não estou mais tão tímido. Aê, já é a segunda vez do João Rodrigo Weronca, também conhecido por Willy Wonka, para os mais íntimos. Veronca. É Veronca. É Veronca, tá bom, Veronca. Uma fantástica fábrica de chocolates, né? Pra quem? Pros íntimos. Mais íntimos ainda. Hoje nós vamos falar sobre heresias. Temos aqui de volta o João Rodrigo, aí especialista em apologética, já participou do programa com a gente que a gente falou sobre apologética, o que chama Em Defesa da Fé. Estamos de volta hoje para falar sobre heresias, o que são heresias, como elas são formadas e como elas são perigosas para o evangelho genuíno de Jesus Cristo. A gente vai para os e-mails agora e a gente volta daqui a pouco com esse tema. Muito bem, a gente tem que ser rapidinho nesses e-mails aqui, porque o programa ficou grande. O pessoal já tá reclamando que tá ficando muito grande os programas. Pelo menos a gente leva 15 dias pra lançar um novo. Dá pra ouvir um pouquinho por dia, né? Ixi, nesses 15 dias dá pra você ouvir, repeteco. A gente quer começar agradecendo pela repercussão que teve o programa de 10 anos de Irmãos.com. Foi muito legal mesmo, a gente ficou muito feliz de ver vocês escrevendo, interagindo, mandando e-mails, comentando no mural, em todos os lugares do site, parabenizando pelos 10 anos de Irmãos.com. E a gente agradece por todo esse carinho que vocês demonstraram pra nós. E se você ouviu o último programa até o final, você viu que nós estamos dando um livro, o livro Evangelização no Mercado Pós-Moderno de Robson Ramos, para quem mandou e-mail pra gente. Como a gente não vai conseguir ler todos os e-mails, nós escolhemos alguns que vamos ler agora, mas vamos sortear entre todos que mandaram esses e-mails. Vamos lá para os nossos e-mail. Primeiro e-mail da Amy Carvalho, da Tampa, Flórida, Estados Unidos. Olá, Paulinho e Drica. Nossa, depois de tanto tempo sem acessar o site irmãos.com, hoje me bateu uma saudade e resolvi visitar o site. E para minha surpresa, descobri que estão completando 10 anos. Ouvi o podcast, muito engraçado por sinal, muito legal. Escutar todos os depoimentos e saber que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Quando eu estava quase saindo, ouvi você sussurrar o recado para enviar o e-mail ao podcast. Levei até um susto. Essa era a intenção. Então, o Irmãos.com também marcou muito a minha vida. Nós estamos aqui nos Estados Unidos há 11 anos e logo depois que chegamos ao site... Logo depois que chegamos, o site foi ao ar. Era uma época muito boa, pois através do site pude manter contato virtual com muitos amigos que deixei para trás. Fui assídua ao site por uns 5 anos. Depois vieram os filhos e aquele tempo todo que eu ficava na frente da telinha foi ocupado por eles. E por isso, acabei perdendo o interesse de acessar a internet. Mas agora, quero recuperar esse tempo perdido e me comunicar com os meus amigos, pois fazem muita falta. Parabéns pelo trabalho de vocês. Que Deus possa continuar abençoando esse ministério. Beijoca! Valeu, Amy. Eu lembro do nosso tempo, no início de Irmãos.com, a gente passava algumas horas aí teclando. Muito legal nossa amizade. Espero que você volte realmente a acessar e bater papo com a gente aí pelo mano a mano, pelo mural, participando aí das outras sessões. O outro e-mail é da Edna Sanches, cunhadinha, esposa do Márcio, que deixou depoimento no último podcast. Demorei, mas consegui ouvir o podcast de 10 anos. Ficou muito legal!
A Adri se superou nos foras técnicos. Ah, nem foi fora. Ficou- Falei pra você editar. Ficou engraçado, ficou bem espontâneo. O depoimento do Márcio bem baixinho, porque eu não podia ouvir, ficou engraçado também. Pena que não foi pro ar a gaguejada dele. Ela escreveu aqui, agradeço a oportunidade. Mas esse ele não mandou pra gente, eu acho que ele deve ter apagado antes de mandar. Achei linda a poesia da Thaís e quase chorei, a gente também, inclusive só de lembrar. Já ficou emocionado. Foi gostoso ouvir os depoimentos, ficou tudo muito bom. Parabéns pra vocês. Agora leia bem baixinho. Eu quero ganhar o livro do Robson Ramos. Vamos ver, Edna, a gente vai fazer um sorteio aqui, ó. A gente Vai ser justo. A gente tem nossos consultores aqui que estão acompanhando o nosso sorteio. Daqui a pouco a gente vai sortear o livro Evangelização no Mercado Pós-Moderno. Próximo e-mail, Felipe dos Santos, Florianópolis, Santa Catarina. Sou de grupo de jovens da Igreja Católica e através de uma busca sobre podcast, pude entrar no site de vocês. Peguei logo o podcast gigante. Esse vai ser o segundo. Mas o mais legal é que eu estou ouvindo todas as experiências de cada um e como conhecer o site. Gostaria de entrar em contato com vocês e realizarmos juntos realmente uma comunicação de evangelização. Estou contente em acompanhar já alguns podcasts anteriores. Participo de um movimento de jovens e espero poder compartilhar com vocês todo o nosso conteúdo e, através disso, poder me aprofundar e experimentar mais de Jesus Cristo. Estou feliz de falar com vocês e espero contato. Valeu, Felipe. Você também está concorrendo, fico legal de você ter descoberto o nosso site. Recomende para os seus amigos, recomende para quem você tem aí à sua volta, para que possam ouvir também esses programas, conhecer mais do site e especialmente esse programa aqui, muito interessante sobre apologética aí com o João Rodrigo Veronca e o Juliano. Barcelos. Tudo bem! Gente, eu só queria fazer um comentário, é que assim, eu respondo alguns meu amor, edita. Eu respondo alguns dos Fale Conosco que a gente... Fale conosco. Depois a culpa é minha, né? Tá bom. Respira, André. Ela tá vermelha. Tem que gravar tarde também. Tem que dar. Eu respondo alguns... Pula essa parte, já entendemos. E olha, choveu de e-mail de gente querendo se apaixonar através do site. Acho que foi o podcast, né, amor? Ah, eu acho que foi, né? A gente contou várias histórias aí de gente que encontrou a tampa. Ó, trocadilho com a cidade da M. Você que não é cumbuca, continue acessando o site. Não, gente, agora é sério, ó. O pessoal escreveu bastante pra gente. Eu acho que o podcast foi muito legal por causa disso, que demonstrou que através do site muitas pessoas conseguiram desenvolver amizades verdadeiras. Então, muita gente de fora se interessou por isso e escreve pra mim, como é que eu faço pra desenvolver uma amizade e tal e tal. E eu sempre respondo, olha, entra no perfil das pessoas, vai puxando assunto, puxa assunto pelo mural que... Pelo mano a mano agora. Pelo mano a mano agora, que pode ter certeza que se for da vontade de Deus, a sua tampa vai estar aqui em irmãos.com. Mas não vai procurar só um relacionamento, procura uma amizade, né? Não fica desesperado atrás de relacionamento que isso não dá certo, não. Coloca nas mãos de Deus, faz uma amizade legal, que isso pode amadurecer e virar um relacionamento mais sadio aí. Tá bom? Fiquem de olho em irmãos.com. Abrimos hoje uma sessão de testemunhos no fórum. Se você tem uma bênção de Deus na sua vida, se Deus trabalhou na sua vida, está ensinando pra você alguma coisa, entra lá na sessão testemunho pessoal do fórum e deixa a sua participação. Uma notícia muito importante, a gente já falou no programa anterior, mas vamos confirmar agora. Churrascão irmãos.com confirmado pro dia 26 de julho aqui em São Paulo. Então não esqueça, 26 de julho, o dia todo, churrascão irmãos.com com algumas atividades pro pessoal se encontrar, pro pessoal se relacionar. 26 de julho, no bairro do Ipiranga. A gente já vai abrir as inscrições no site. Nós não vamos divulgar o endereço para todo mundo, apenas para quem se inscrever, mas é no Ipiranga, tá? Aí quem se inscrever recebe o endereço, a gente confirma tudo direitinho. Por favor, se inscrevam antes, porque a gente precisa saber, precisa se programar e fechar inscrições se acontecer de lotar.
Então, por favor, não perca tempo, se inscreva já. Vai ser apenas R$20 por pessoa. Esses R$20 vai incluir o aluguel do salão de festas lá do prédio da Flávia. Os comes, os bebes, os pratos, os copos, os guardanapos. Tudo, tá tudo incluído aí, tá? É um preço muito bom. Você pode participar com a gente aí. E para pessoas vegetarianas como a Sara, a gente vai pensar lá no eu já churrasquinho falei. de cebola, abacaxi na brasa, alguma coisa Sara assim. come, gente, misericórdia. Tá bom? Rapidinho, hein? Falei que ia ser rapidinho, foi rapidinho. A gente volta agora pro papo lá com... Opa! Tem o sorteio! Estava esquecendo. Olha só, estão ouvindo barulho? Temos 3 dados aqui. Não, vamos falar a ordem primeiro. Tá. Pessoas que mandaram e-mails pra nós. A Amy, a Edna, o Felipe, o Rodrigo do Rio de Janeiro, a Rebeca de São Paulo, a Elizabeth do Rio de Janeiro e a Lídia de Belo Horizonte, Minas Gerais. 7 pessoas. Nós temos aqui 3 dados. A soma dos valores desses dados vai ser o número correspondente àquela pessoa, tá bom? Tem 7 pessoas, 8 é o número 1, de novo, entendeu? 9, 10, 11 e assim por diante. Vamos lá, ao sorteio. Nossos consultores estão aqui de olho. Confirma, 3 dados aqui dentro, beleza? Vou lá jogar. 7 mais 6... 13, vamos lá, número 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Elizabeth do Rio de Janeiro! Foi no sorteio, viu, gente? Vocês podem acreditar. A Elizabeth do Rio de Janeiro vai receber em casa o livro, mas ela tem que ter ouvido esse podcast para ganhar, tá bom? Então, Elizabeth, mande para podcast@irmãos.com o seu endereço que a gente manda para você o livro Evangelização no Mercado Pós-Moderno de Robson Ramos. E continuem participando, que tem mais prêmio para quem mandar e-mails nos próximos programas. Estamos de volta e já vamos começar por onde paramos o último programa sobre apologética. Lembra, João? Foi em dezembro, mas eu lembro. Lembra que você ficou devendo uma coisa? Você falou, eu volto pra falar sobre... Puxa, eram 2 coisas. A gente tava falando sobre fundamentalismo Exatamente. e sobre a autoria dos evangelhos. Fundamentalismo. O que você tem pra falar sobre fundamentalismo? O que é ser fundamentalista? Que o Marcelo, pra quem não sabe, te acusou de fundamentalista. Lógico que pra provocar você, mas o que você tem a dizer sobre isso? Olha, Paulinho e minha gente que me ouve nessa hora. Ser fundamentalista, e eu acho fundamental, na verdade, e eu gostaria que todo mundo fosse fundamentalista, sabe? Todo cristão realmente fosse fundamentalista. Porque dentro do entendimento realmente de ser um cristão fundamentalista, que tudo aquilo que a gente vive ou aquilo que a gente realmente vê acontecendo dentro da igreja precisa resistir ao teste do fundamentalismo bíblico, sabe? Então, quer dizer, você tem que cruzar, aquilo tem que ser confrontado com a palavra de Deus, e se realmente aquilo for sustentado biblicamente, aquilo realmente é algo que está coerente e realmente está dentro daquilo que a palavra de Deus ela já nos aponta. Então, chamem-me de fundamentalista, que eu gosto muito. Então os de Bereia eram fundamentalistas. Foram os primeiros fundamentalistas. Eles fundaram o fundamentalismo. Então. Assim, é algo que realmente pode ser uma palavra um pouco, talvez até um pouco forte, um pouco pesada, mas eu acho que o significado dela, quer dizer, realmente é algo que está dentro de um fundamento e muito bem firme dentro de um fundamento. E se o fundamento é a palavra de Deus, então, graças a Deus, pelos fundamentalistas. E o contrário de fundamentalista seria, então, talvez os liberais? Liberais. A teologia liberal talvez seja um bom tema para um podcast aí, para um breve futuro, mas o liberalismo teológico realmente ele é um problema, né? As pessoas começam a aceitar parte da Bíblia como palavra inspirada, a parte da Bíblia já não é palavra inspirada, quer dizer, algumas doutrinas fundamentais da fé já começam a ser colocadas um pouco de lado. Então, o liberalismo ele é um veneno, é perigoso, é o sapo tentando ser cozido. Vocês já ouviram essa história do sapo? Eu conheço, mas pode contar. Eu vou ilustrar, talvez as pessoas tenham ouvido em alguma versão diferente, mas afirmam os mais cuidadosos dentro da igreja brasileira que, infelizmente, a igreja brasileira ela está sendo cozida da seguinte forma: diz que em um determinado reino, né, é uma fábula, havia um sujeito que estava querendo cozinhar um sapo. Queria a todo custo cozinhar o sapo. O que ele queria fazer com o sapo cozido, eu já não sei, mas ele queria cozinhar o sapo. E ele preparava o caldeirão, deixava lá a água fervida e
pegava o sapo e jogava ele dentro da água pra cozinhar o bicho. Na hora que o sapo batia dentro da água, sentia que a água estava quente, estava fervente, já ele pulava fora da água. E isso se repetiu por inúmeras vezes, até que um dia ele falou: peraí, vamos tentar corrigir esse negócio aí, porque eu vou ter que cozinhar esse sapo. Então ele deixou o caldeirão frio, a água gelada, e jogou o sapo lá dentro. O sapo gostou daquilo e ficou ali numa boa. Ele foi lá, acendeu o fogo, o caldeirão foi começando a ferver, o sapo foi gostando daquela água morninha, da água quentinha, e quando ele mal se deu por si, ele já estava entrando em óbito, totalmente cozido dentro daquele caldeirão fervente. A igreja brasileira, sendo comparada com a história do sapo, ela vive isso, quer dizer, ela vem sendo cozida lentamente por ventos e ventos de doutrinas que vão entrando nos nossos arraiais aí. O povo não está se atentando, porque acha que ser fundamentalista é ser um bicho de 7 cabeças ou o próprio demônio, e acabam por si aí sendo cozidos como o sapo da fábula, sabe? Então a gente acaba pelo ministério dentro dessa área apologética falando com muita gente e realmente acaba comprovando isso de uma maneira muito triste, sabe? Que realmente muitas pessoas já foram devoradas aí porque já foram cozidas e já viraram um prato, já viraram um banquete, porque é gostosinho, sabe? Uma modinha daqui, uma modinha de lá, e vai sendo cozida, e quando se atenta a coisa já virou da casqueira já. Uma questão que tem a respeito do fundamentalismo também é que a maioria das pessoas associa fundamentalismo com fundamentalismo islâmico, homem-bomba. Então, quando fala, a maioria das pessoas já fala no sentido pejorativo da palavra. Aquele é fundamentalista. É um chato, um carola, um comedor de Bíblia, alguma coisa assim, sabe? Na verdade, não precisamos ser devorador da Bíblia mesmo. Mas sempre que se fala esse termo, ele é falado num sentido pejorativo. E não no sentido que o nosso irmão João estava falando, que eu também sou um fundamentalista e eu já fui tratado dessa forma até por algumas pessoas que eu conheço, e eu não fiquei triste não, porque tudo que eu ouço, e assim, todos os irmãos que estão ouvindo esse podcast, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu aconselho isso pros meus irmãos lá na igreja: qualquer coisa que vocês ouvirem, seja da pessoa que vocês julguem a mais espiritual e a mais conhecedora da Bíblia, se vocês tiverem uma dúvida, qualquer que seja, ou se vocês, por falta de entendimento ou por entendimento diferente, não concordaram com o que a pessoa falou, converse e procure explicações. Seja um irmão, seja o pastor da sua igreja, não pra confrontar, mas pra aprender. Mas porque nós temos que ser... Exato. Exatamente, porque nós temos que ser igual os irmãos de Bereia, que eles foram elogiados porque eles conferiam tudo, a gente tem que conferir tudo também. E eu vejo que isso pra mim é ser fundamentalista. E outra coisa, até pra fazer uma remarca nessa questão, hoje o que nós somos hoje como igreja em nível mundo, deve-se, em primeiro lugar, porque Deus preservou a essência das Sagradas Escrituras para nós, porque Deus preservou e cumpre a promessa de que realmente o inferno, enfim, não iria prevalecer contra a igreja do Senhor, e numa posição também muito privilegiada pelos fundamentalistas que confrontaram as heresias, e a gente vai acabar até tocando nesse assunto aí durante esse podcast, e por isso que hoje nós temos a doutrina aí tranquila nas nossas mãos. Agora, puxando só pro lado aí do nosso tema de seitas e heresias, existem algumas igrejas que é proibido ler a Bíblia. Começa por aí, né? Então não tem como a pessoa ser fundamentalista, porque ela não pode nem confrontar com a igreja. Ela só confronta com o que o próprio pastor tá dizendo lá na frente, né? Ela confronta com o que o cara tá dizendo, não com a Bíblia. É considerado uma heresia ler a Bíblia. Até algo interessante, Dri, que você acabou tocando nesse assunto aí. A gente pode partir do seguinte pressuposto, que a maior parte dos ensinos de uma seita são heresias. Alguma coisa que talvez seja ensinada dentro da seita realmente pode ser algo que realmente é abraçado como verdade num todo. Talvez nem tudo aquilo que a seita realmente pregue seja uma heresia. O que eu acho muito perigoso é quando dentro das igrejas começam-se a pregar heresias, sabe? Então, eu acho a igreja que não é uma seita, mas que acaba pregando heresia. Acaba pregando heresia. Claro, esse não é o cerne da nossa gravação aqui, a gente é tema, isso aí é coisa da pano pra manga, sabe? Realmente, e infelizmente, isso acontece. E na grande maioria das vezes, pessoas realmente que ainda estão imaturas que acabam cometendo heresias. Mas enfim, isso fica pra próxima. E o que é seita? Pois é, vamos lá. A definição seita e heresia
elas derivam do mesmo original grego, tá? Quer dizer, o mesmo original grego, ele traz o significado da palavra tanto para seita como para heresia. Quer dizer, no original grego seria algo do gênero como escolha, partido, uma corrente de pensamento, aquilo que a gente estava falando há pouco, uma escola, algum grupo que traz algum tipo de ensinamento. Então, a palavra, na sua essência, ela não tem nenhum significado pejorativo, tá? Então, até para a gente saber, a palavra heresia, que ela está dentro do original grego. A palavra seita foi quando ela foi transliterada para o latim, daí que surgiu a expressão seita, tá? Então, elas vêm do mesmo sentido, do mesma origem do grego. Num resumo, a heresia é um grupo, um agrupamento de doutrinas antibíblicas pregadas por um grupo que se caracteriza como uma seita. Uma seita é um grupo de pessoas reunidas que pregam heresias. Quer dizer, e essas heresias elas são ensinamentos antibíblicos. Então seita é um movimento religioso mesmo. Exatamente. Quer dizer, seita é um grupo, é um partido, é um movimento. Não é incorreto, e até mesmo para não se tornar pejorativo, usar esse termo, quer dizer, um movimento religioso, um grupo religioso, uma fenomenologia religiosa. Mas nenhuma seita aceita ser chamada de seita. Olha que frase bonita. Ai, que bonito. Repete, amor, repete. Nenhuma seita aceita ser chamada de seita, porque hoje em dia isso é um termo pejorativo realmente. Ninguém sai falando, nós somos a seita tal, ou sim. Não, nenhum grupo realmente aceita ser chamado de seita. Até porque, para nós que somos cristãos evangélicos, ou enfim, que de uma forma ou outra somos filhos da Reforma Protestante, até mesmo para a Igreja Católica Romana, o protestantismo nós somos considerados, e principalmente aqueles que de alguma forma ou outra foram e seguiram, foram batizados, enfim, passaram por algum tipo de sacramento dentro da Igreja Católica Romana, para o romanismo nós somos considerados como hereges e somos considerados como seitas. Mas desde que a gente parta realmente desse princípio que quer dizer um grupo, quer dizer, não seria algo ruim, porque com o passar dos anos a palavra ela tomou esse sentido pejorativo. Mas isso que você falou é a mais pura verdade. Não adianta, ninguém vai nunca aceitar que aquele grupo a qual a sua X, Y, Z pertença, ninguém vai afirmar com todas as letras, eu pertenço à seita dos fulanos ou à seita dos ciclanos, de jeito nenhum. Até porque para a pessoa que normalmente está dentro de um grupo assim, eles abdicam a verdade para eles. É o seu movimento religioso que tem o domínio da verdade. Uhum. A verdade ela não é universal, ela é particular para um grupo que prega heresias, né, uma seita. Uhum. Eles vão dizer que eles são os donos da verdade, que na verdade os outros grupos que acabam sendo os hereges. Geralmente é assim, né? Quem não concorda comigo faz parte de uma seita e quem quiser ficar do meu lado tá fora, né? Tá na verdade. Até, minha gente, falando a respeito disso, eu tava fazendo uma pesquisa girando em torno desse nosso assunto, constatando realmente alguns atos recentes de seitas, normalmente seitas suicidas, que realmente aconteceram coisas que, claro, isso é o extremismo religioso, tá? Por exemplo, quem não se lembra da questão do Jim Jones, né? Sim, sim. Aquele suicídio coletivo que ocorreu em 1978 aí na Guiana, que era a seita chamada Templo do Povo. Naquela ocasião ali, as pessoas que elas... começou a surgir um grupo de rebeldes, vamos dizer assim, no meio ali daquela seita, e a ordem era realmente para matar, enfim. Numa pesquisa um pouco mais ampla, os ouvintes vão realmente poder saber isso. Em todos os jornais e revistas que você pesquisar na internet, você vai achar informações sobre o assunto, mas aquilo acabou levando a um suicídio coletivo de mais de 900 pessoas, porque todos eles eram dominados por essa figura central. Aí já vai um alerta. Muito cuidado quando um movimento ele começa a girar em torno de uma pessoa que não é o Senhor Jesus. O cristianismo, a palavra já quer dizer, a palavra cristianismo quer dizer nós queremos ser como Cristo, o nosso exemplo é Cristo. Então, quando a pessoa está dentro de algum grupo, de algum movimento, em que uma pessoa, uma figura humana, um líder, que acaba se tornando realmente o foco, a coisa começa a ficar perigosa. Então Jim Jones, ele abrogava para si esse direito de ser praticamente adorado pelo povo, e aquilo levou realmente a uma lavagem cerebral tão grande que as pessoas elas tomaram um suco com cianeto, e todas elas se mataram. Então, quer dizer, quem sobreviveu àquela
aquele horror que aconteceu no ano de 1978, testemunhou que os pais, eles abriram a boca dos filhos para virar aquele líquido dentro da boca dos filhos. Quer dizer, tudo isso por ordem de um homem desse, sabe? Então, tudo bem, a gente tá falando de um extremismo, sabe? Mas eu não sei, hoje em dia, recentemente eu li, não guardei o nome do grupo, mas agora na Rússia, se não me falha a memória, tinha lá um pessoal lá se enfiando dentro das cavernas lá, porque era um movimento apocalíptico também, sabe? Então, dia após dia tá surgindo movimentos assim. Então, talvez o que hoje é muito colorido e é muito bonitinho e tá disfarçado, pode amanhã se tornar numa coisa desse gênero aí. Uma coisa que eu tenho reparado, eu tenho pouco tempo de vida cristã, faz 4 anos que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, mas apologética é um assunto que eu gosto muito, eu pesquiso bastante. Como tem se degradado o conhecimento bíblico das pessoas, sabe? Como tem se degradado. Eu até postei, até quero convidar todo mundo a entrar nos blogs do irmãos.com, num blog que eu tenho lá que é o Não Sou do Mundo, que eu postei um texto lá, exatamente a partir de uma pesquisa que foi feita até mesmo pela Federação Bíblica Católica. Eles entrevistaram na Europa e nos Estados Unidos 13 mil pessoas com perguntas do tipo: os evangelhos são parte da Bíblia? Jesus escreveu livros na Bíblia? Quem, entre Moisés e Paulo, era um personagem do Antigo Testamento? E teve... O país que ficou melhor qualificado foi a Polônia, com 20% de pessoas que acertaram perguntas desse tipo. Não só essas 3 perguntas, mas perguntas nesse nível, sabe? E, por exemplo, os Estados Unidos, que é um país que se declara protestante, acertou só 17%. Só 17% das pessoas acertaram todas as perguntas. A falta de conhecimento bíblico, ela está totalmente ligada, principalmente ao nascimento das heresias modernas. Nós temos as heresias históricas que vêm desde a época de Cristo, até de antes de Cristo, mas é muito fácil você manipular uma pessoa a partir da palavra de Deus. Se a pessoa não tem conhecimento da palavra, ela não sabe. Se você fala alguma coisa que está fora da Bíblia, ela não sabe se está na Bíblia ou não. E a maioria das pessoas gostam de revelações. Nós temos muitas igrejas que estão partindo para o caminho da heresia, porque elas vivem muito mais de revelações de uma pessoa do que da base da palavra de Deus, e que essas pessoas estão se perdendo porque elas querem auê, querem festa, querem pular, querem gritar e não querem estar embasadas na palavra de Deus. Olha, eu acho, Juliano, isso realmente que você falou é o mais triste retrato da verdade. Nós temos início na igreja um trabalho de doutrina e de ensino bíblico um pouco mais forte, justamente para fazer esse fundamento necessário para a igreja realmente se sustentar. Então, quando você fala isso, é porque realmente o povo ele não se espelha, e mais uma vez falando do exemplo dos crentes de Bereia, até para aqueles que estão ouvindo não ficarem perdidos, é uma comparação que Paulo faz em Atos, que Lucas registrou em Atos dos Apóstolos, em Atos 17, do 11 ao 12, onde vai estar falando a respeito dos crentes de Bereia, que eles eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica, porque eles examinavam nas escrituras se aquilo que estava sendo ensinado conferia com aquilo que estava registrado. Tá? Então, isso que você falou é o mais triste retrato da verdade. Você vai hoje numa livraria evangélica, você vê quase um esoterismo cristão, sabe? Porque é uma enxurrada de livro de autoajuda. Não que isso não é uma literatura necessária, sabe? Ou útil, sabe? Mas, assim, é como 7 passos para você conseguir, 14 passos para você conseguir aquilo, 397 passos, 3.400, 20.800 passos para você alcançar isso, aquilo, não sei o quê, sabe? Então, assim, a enciclopédia bíblica de como você ser rico, sabe? Então, tem de tudo nas estantes. E nós fomos comprar um material e na última estante, na última prateleira, o material já saindo de linha, nós encontramos realmente alguma coisa sólida para dar como um ensino de doutrina, as doutrinas básicas do cristianismo é o nome da apostila. Então, isso eu até estava com o pastor junto, a gente estava conversando, eu falei, isso aqui é um retrato triste, porque o Ministério de Ensino Bíblico, ele está falido nas igrejas. O Ministério de Ensino Bíblico está falido. Hoje você fala de tudo nas igrejas, hoje é o Baoba Gospel, hoje é Rave Gospel, hoje é tudo gospel, sabe? Então, na hora que você vai ver um Ministério de Ensino, as cadeiras elas estão vazias, porque o povo não se interessa mais pelo ensino das escrituras. Daí, meu amigo, na hora que vem um vento de doutrina, arrasta e leva todo mundo junto. Eu queria só ilustrar a respeito do que eu estava falando. Agora nesse domingo, para glória de Deus, nós vamos batizar mais de 20 pessoas na nossa igreja. E eu estava dando algumas instruções para eles a respeito do batismo, que é o batismo, e alguns parâmetros da vida cristã que as pessoas precisam de ter. E a gente estava falando
um dos temas era o próprio batismo. E, por exemplo, tem uma igreja na minha cidade que diz que eles têm como doutrina batizar só em água corrente. Eu já vi isso. Até aí, olha só que interessante, até aí ainda não tem problema, porque é uma doutrina da igreja, você tá ali, você respeita, não tá fora do que a palavra fala. Você não tem embasamento bíblico pra falar que é só isso, mas não tá fora, não é antibíblico. Mas aí vem a parte que estraga, que é onde começa a entrar a heresia. Que eles falam, né? que eles falam que se não for batizado em água corrente, os pecados não vão embora. Exatamente, eu já ouvi falar disso. Eu acho que eu conheço a igreja, cara. Sabe? Então, assim, até um ponto não tem problema, mas começa a partir para outras coisas em que uma coisa que não era heresia se torna. Como igrejas que têm usos e costumes, e que se você é membro daquela igreja, você tem que respeitar a autoridade daquela igreja, mas que pessoas começam a dizer que mulher que não usa saia e que corta cabelo não vai pro céu. Exatamente. Agora eu quero fazer uma pergunta que eu não sei se vai dar tempo de responder. Pelo fato dessas igrejas acabarem cometendo essas heresias, elas já são consideradas seitas? Como que eu consigo identificar uma seita, assim, através das heresias que elas são cometidas? Tem algum grau de heresia? Até número 10 de heresia não é considerado seita? Sabe, assim, Olha, eu não consigo, eu tenho muita dificuldade de identificar isso. Você veja só, as pessoas que se dedicam ao ministério apologético, ao estudo da heresiologia, as heresias, acabam... não existe um padrão universal de separação daquilo que é, daquilo que não é, tá? Então, a primeira questão que você tem que partir é realmente do que é o fundamento da verdade. Então, quer dizer, quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, o que é a palavra de Deus, o que é a igreja, o que é salvação, o que é o inferno, as doutrinas que são básicas do cristianismo. E para fechar naquilo que a gente estava falando antes, aí que mora um grande problema, porque as pessoas elas não conhecem aquilo que é básico e daí acabam não tendo faro para reconhecer aquilo que é falso. Tá? Então, a escola bíblica dominical, os cultos de doutrina, seja lá o que for, eles precisam urgentemente serem reativados. Se você na sua igreja não tem sequer uma atividade semanal de doutrina, se você não está participando, por favor, fale com o seu pastor, incentive, tome partido, faça alguma coisa para que esse tipo de atividade não morra, porque a igreja acaba ficando vulnerável. Entenda-se doutrina como doutrinas fundamentais, né? Porque tem muita gente que chama doutrina dessas coisas que a gente tem falado que... De uso e costume, né? De uso e costumes. Tem gente que fala, a igreja não tem doutrina, né? A igreja não tem doutrina. A minha igreja sim tem doutrina. Eventos de... Por favor. Não, isso tem mais cheiro de enxofre do que qualquer outra coisa. Então, para poder ficar bem claro, quando eu tô falando de doutrina, tô falando, pegue um livro de teologia sistemática, tá? Uma boa enciclopédia de teologia sistemática é um livro muito atual e muito bom. Tá lá na resenha, é a Teologia Sistemática de Wayne Grudem, publicado pela Edições de Vida Nova. Então, através daquele livro lá, você vai conhecer realmente o que é doutrina básica, quem é Cristo, quem é o Senhor Jesus, quem é Deus, enfim. Você vai poder ter esse fundamento doutrinário, doutrina cristã, tá? Não estamos falando de usos e costumes, de sovaco cabeludo, seja lá o que for. Estamos falando daquilo que é Bíblia, tá? Então, me perdoem os irmãos que fazem usos e costumes, mas enquanto a gente está se preocupando com esse tipo de coisa, enquanto estão se preocupando com o comprimento da saia, a língua às vezes está muito comprida e tem muita coisa dentro da igreja, a língua está mais comprida do que a saia. Daí não dá, né, gente? Então, vocês me desculpem, eu sou muito verdadeiro naquilo que eu falo, tenho papas na língua para poder segurar esse tipo de coisa. Mas até a gente voltando aqui naquilo que a Adri tinha falado, quer dizer, é necessário ter esse conhecimento daquilo que realmente é doutrina básica do cristianismo, aquele conhecimento básico do cristianismo. Tem casos de, por exemplo, a igreja tem essa base bíblica sadia, tem uma doutrina sadia, mas aí acaba cometendo heresias que pode contradizer isso, sabe? E aí ela acaba sendo considerada seita do mesmo jeito. Eu conheço igrejas que têm doutrinas muito boas, assim, é muito sadia, tem todo o embasamento bíblico, mas aí faz várias coisas que não tem nada a ver, sabe? E aí eu não sei, às vezes eu fico na dúvida se é seita ou se não é. Imagina, você veja só, aí que tá, e vamos fechar nossa linha de raciocínio para poder ver se a gente consegue esclarecer isso aí. Quando nós começamos a traçar algum tipo de classificação pro que é e o que não é uma seita, nós vamos ter que traçar alguns parâmetros. É necessário realmente pegar aquilo que é cristianismo bíblico, aquilo que é ortodoxo, para poder confrontar com esse tipo de ensinamento que tem sido feito por aí. Acaba tendo uma divisão do tipo seitas e heresias, e acaba tendo uma divisão de o que nós costumamos chamar de movimentos contraditórios ou movimentos controversos, que às vezes eles realmente estão
trazendo algum ensinamento que é controverso, que ele realmente não confere com o que a Bíblia está realmente nos ensinando. No entanto, tal ensinamento ele não compromete aquilo que é fundamental. Aonde que começa a morar o perigo? Quando, por exemplo, um grupo começa a abdicar para si a salvação. Apenas os membros do meu grupo vão ser salvos. Apenas os membros do grupo que seguem os mandamentos X, Y e Z da lei de Moisés. Apenas o grupo que é batizado de cabeça para baixo que vai ser salvo, sabe? Ou apenas o grupo que segue o líder tal, realmente aquele grupo que segue aquele líder. Ou nós temos um segundo livro que é uma nova revelação que vai trazer um ensinamento de realmente como que as pessoas vão ser salvas. Então, quando esse tipo de coisa começa a acontecer, começa a realmente a ter o perigo e a coisa começa a se caracterizar como uma heresia, um grupo, uma seita que está pregando heresias. Por quê? Porque eles começam a fazer as coisas que nós chamamos de adição, subtração, multiplicação e divisão, que é uma metodologia que o próprio Instituto Cristão de Pesquisas traz para nós na própria Bíblia de Estudo Bíblia Apologética de Estudo, na própria série apologética. Quer dizer, são regras matemáticas para mostrar o quê? Quando você começa a subtrair, por exemplo, alguma coisa da pessoa do Senhor Jesus, quer dizer, a sua divindade. Se um grupo diz que Cristo não é Deus, eu recomendo a leitura então do artigo que está lá no Almanac, Apologia da Divindade de Cristo. Quando um grupo começa a dizer que Jesus não é Deus, quer dizer, está confrontando algo que é fundamental e que é muito explícito dentro da Bíblia. Quando um grupo começa a dizer que apenas naquele grupo que está a salvação, é um perigo. A salvação é universal, a salvação é para aqueles que creem no Senhor Jesus. Quando um grupo começa a dizer que determinadas coisas elas não existem ou que estão nas escrituras e na verdade não é bem assim, eles estão subtraindo aquilo que está ali na Bíblia. É dentro disso aí que mora o perigo, é aí que começa a surgir um grupo, uma seita que começa a pregar uma heresia. Agora, pontos menores do tipo, apenas aqueles que falam em outras línguas que realmente são isso, ou aqueles que são batizados por imersão em água corrente, ou aqueles que na ceia tomam um vinho de verdade ou estão tomando apenas o suco da vide. Quer dizer, gente, isso aí são coisas, são pormenores, merecem a sua devida discussão e dentro de um diálogo existe entendimento. Agora, realmente quando você não está falando daquilo que é fundamental, aquilo que é fundamental dentro da Bíblia, isso não pode ser ferido. Eu queria que a gente começasse assim a falar sobre heresias em si, sabe? O que tem acontecido, talvez citar algumas questões, algumas seitas, ou fala assim, se você tem sido abordado por uma pessoa que fala sobre isso, até para as pessoas que vão ver o podcast, para elas ficarem ligadas, né? Porque, por exemplo, uma coisa interessante que eu percebo que acontece é o seguinte: quando um cristão é abordado pelo membro de alguma seita, dificilmente ele sabe refutar o argumento daquela pessoa daquela seita. Isso é muito sério. É muito sério, porque nós precisamos de ter o conhecimento da palavra. Então, por exemplo, para a gente poder exemplificar, uma pessoa recebe na porta da casa dela uma pessoa que é testemunha de Jeová. Geralmente você bate a porta na cara, não quer atender, você fala, a pessoa até mente, fala que tá fazendo comida, sei lá, faz alguma coisa. Começa até pecado, porque ela não consegue. Porque primeiro de anunciar, não anuncia a palavra, e o segundo mente porque diz que tá fazendo uma coisa que não tá. Isso é muito sério. E essas pessoas são muito bem treinadas, sabe? E o que eu percebo é o seguinte: do contato que eu tenho com pessoas de seitas e tudo mais, a grande maioria dessas pessoas, elas têm o desejo sincero no coração de buscar Deus. É verdade. Dificilmente tem uma pessoa, a não ser se ela for realmente do satanismo ou de coisas desse tipo, até seitas que não tem como foco principal a Cristo, essas pessoas ainda buscam a Deus. Só que elas são enganadas por uma doutrina que não leva a Deus, mas sim leva à morte. Olha, Juliano, isso que você falou é algo que realmente é mais uma triste realidade. A bem da verdade é que são tempos de apostasia e a coisa vai ficar mais arrochada ainda do que já está. Então, um exemplo, e falo por mim, quer dizer, eu gosto sempre de usar a minha pessoa quando eu vou falar de alguma coisa que está errada, porque realmente foi algo que eu fiz de errado e que Deus me deu a graça de realmente corrigir isso na minha vida. Uma das primeiras experiências que eu tive com uma testemunha de Jeová que bateu no portão da minha casa, há alguns longos anos atrás, foi justamente isso aí que você falou, sabe? Quer dizer, ela bateu e eu tratei ela como se ela fosse um cão do inferno mesmo, sabe? De uma maneira muito agressiva. Falei a verdade, no entanto, não da forma como deveria ser, sabe?
aquela pessoa ela saiu dali arrasada com a grosseria que eu tive. E, infelizmente é algo que eu ouço dia após dia dos cristãos, esse tipo de coisa. Uma testemunha de Jeová bateu no portão da minha casa e eu arregacei ela no meio de tanta verdade que eu falei. É verdade. Mas é assim mesmo, sabe? Eu debulhei. Uma vez eu conversando com um rapaz, ele falou assim, eu falei, tá, e aí, como é que foi? Não, eu peguei e falei de dedo nela, e eu tentando gerar uma empolgação nele para que ele continuasse me falando até o último cabelo ali que ele podia falar, e eu debulhei, eu falei, ela saiu arrasada, eu falei, parabéns. Mas não é verdade. Falei, parabéns, quer dizer, você, em vez de você ter pregado a verdade pra ela com amor, você mostrou pra aquela testemunha de Jeová e rotulou que todo crente é burro, que todo crente é ignorante, que todo crente age dessa forma, sabe? Porque enquanto eles são treinados de maneira muito intensiva e muito específica para justamente confrontar nossa fé nos pontos chaves, para tentar realmente dar um nó na cabeça do povo, a gente está mais preocupado dentro das igrejas com oba-oba. Então, na hora de, isso que você falou, Juliano, na hora de confrontar essa pessoa com a verdade do evangelho, as pessoas não estão preparadas. E o que é mais triste de tudo, é mais fácil a testemunha de Jeová levar o cara que está dentro de uma igreja evangélica hoje para lá, do que o crente trazer a testemunha de Jeová para a verdade. Por quê? Porque hoje existe uma estatística que o Instituto Cristão de Pesquisa divulgou, que aproximadamente 40% das pessoas que hoje estão dentro da seita do grupo das testemunhas de Jeová são pessoas que já estiveram, não diz que são pessoas que foram batizadas ou que foram crentes, mas são pessoas que já passaram por dentro de uma igreja evangélica e não foram retidas. Então, assim, quando a gente está falando a respeito desse tipo de coisa, a gente sempre tem que ter uma coisa em mente. Não é nenhuma guerra santa, gente, sabe? Não é nenhuma... nós não queremos dizer que essas pessoas são más ou coisa do gênero, muito pelo contrário. Dentro desses grupos, foi aquilo que você falou, existem pessoas muito sinceras, pessoas que realmente têm um desejo profundo de servir a Deus, são pessoas educadas, são pessoas que têm uma postura correta diante da sociedade, são pessoas que nós podemos dizer que são pessoas de bem. No entanto, são pessoas que estão com uma fé muito, muito grande numa fonte que é errada. Vocês podem até achar estranho o que eu vou falar, mas eu fico emocionada, sabia, quando eu vejo. Porque geralmente eles vão de manhãzinha, ou sábado de manhã, domingo de manhã. Você vê que aquelas pessoas, elas foram treinadas, elas saem de manhã, às vezes com chuva, com frio, e elas estão determinadas a fazer uma coisa que elas acham que estão certa. Uma coisa que elas... Então, assim, é bonito de ver a fé, a vontade que a pessoa tem, sabe, de fazer. Por isso que eu tô pensando como você agora, sabe, João? Quando a pessoa bater na porta, não vai bater aqui na porta de casa que eu moro em apartamento. Mas assim, você tem que ver que a pessoa tá fazendo porque ela acha que é certo, com boa vontade, e é bonito de ver como que ela vai em frente no propósito dela. Por que a gente não faz isso também? Por que a gente não levanta a bandeira do nosso propósito e não vai atrás igual eles fazem? Sabe? Esse ponto é bonito. Um exemplo que eu vi, foi muito interessante, que é o seguinte... A gente estava na porta da igreja, estava um pouquinho de tempo antes para começar o culto, e eu estava ministrando estudo bíblico para os adolescentes, né? Eu ia ministrar, estava com material de aula e tal, e passaram 2 élderes, que são pessoas que são tipo missionários mormons, né? São chamados de élderes. Eles passaram pela porta da igreja, até um irmão lá fez uma brincadeira com eles, porque geralmente eles são de outros países, né? Então, falou meio um espanhol, um inglês, alguma coisa lá, o cara ficou meio chateado, olhou, não, eu sou brasileiro mesmo. Aí ele me deu a oportunidade de ir atrás dele. Eu falei assim, de onde? Aí ele falou assim, de Osasco. Eu nasci em São Paulo, eu fui atrás dele. Que legal, gente. E comecei a conversar, tava um maior, um outro menor. O maior parecia até um pouco o Arnold Schwarzenegger, mas mais magrinho. E a gente começou a conversar e eu fui, sabe, deixando eles tentarem me evangelizar. Porque você aprende, né? A gente estuda, pesquisa, mas nada melhor do que você ouvir o que a pessoa tá te falando pra você realmente ter a percepção do que a pessoa recebe e do que ela passa. E tinha um baixinho loirinho que eu fiquei... Você tava falando de ficar encantada, Rodrigo? Eu fiquei encantado com o seguinte, ele recitando, assim, ele falando, acho que ele falou uns 5... Se a gente for separar uns 5, 6 versículos, 7 versículos do livro de Mormon, e que até brilhava o olho dele do que ele falava. Sabe? Você até brilhava o olho dele, sabe? Tem amor naquilo. E uma coisa que eu percebo que acontece, sabe o que é? Esse pessoal é perseguido, sabe? Eles são perseguidos. E isso gera uma determinação muito grande. O que fez a igreja cristã crescer tanto, a igreja primitiva crescer tanto, foi a resistência à perseguição, sabe? Foi isso que fez explodir a igreja. A maior igreja cristã que existe no mundo hoje
é na China. E a igreja subterrânea, sabe? São pessoas perseguidas que estão lá, lutando pela sua fé. Aqui nós temos tudo de mão beijada, sabe? Então tá muito fácil, é moda ser evangélico. É bonito. Teve uma época que não era não, mas agora é bonito. Eu sou evangélico, sou gospel. Vou na baladinha gospel, como você está falando, né? Isso é gospel, aquilo é gospel. Vou tomar uma batidinha gospel. Daqui a pouco vai abrir motelzinho gospel. Tá bem interessante, assim, é legal a gente falar das seitas, mas eu acho que, como o nosso programa é curto, a gente teria que concentrar um pouquinho numa coisa mais perigosa para nós cristãos, que são as heresias que estão entrando, estão chegando nas igrejas evangélicas e muitas vezes não estão sendo percebidas. E uma coisa importante de a gente estudar é como identificar uma heresia e como impedir que ela entre em nosso meio. Uma das coisas que nós podemos falar é a respeito de músicas, né? Tem muitas músicas que são cantadas aí, né? Como aquela restitui, eu quero de volta o que é meu. Como se alguém pudesse mandar em Deus, né? Ah, essa e muitas outras. Nossa, eu não conheço a música. E tem uma outra, né, que canta assim: amada minha, eu morreria de novo naquela cruz só pra ter o seu coração. Isso é muito bonitinho pra você escrever como carta de amor pra uma namorada, mas Deus nunca morreria de novo na cruz porque foi tudo consumado. Entre muitas outras coisas. Linha, não, cara. É, eu conheço, cara. Eu conheço, isso é muito complicado. Agora, só uma coisa, gente. Uma coisa perigosíssima dentro hoje do cristianismo. Não sei qual que é a interpretação de vocês em torno disso. Então, por exemplo, as coisas que andam sendo faladas por aí e que da TV aparece a rodo, tá? Que são ensinamentos que realmente eles não resistem a um exame um pouco mais aprofundado da Bíblia. Coisas do tipo: você tem que ter dinheiro, ou você precisa ser rico, ou você precisa ser um conceito de prosperidade muito deturpado que existe, ou que qualquer tipo de moléstia ou de doença que atingiu a sua casa é porque você está deixando que o diabo reine dentro da sua casa e coisas do gênero. Então, assim, esses tipos de ensinamentos de grupos que pregam de uma maneira muito intensiva a teologia da prosperidade é um tipo de ensino que é muito perigoso e que se alastra como vento, como fogo na palha seca nos dias de hoje dentro das igrejas. Por quê? Porque a gente entrou numa fase da teologia do oba-oba mesmo. Principalmente hoje, esse tipo de ensino. Você não pode estar passando por um momento de tribulação. Puxa, você não pode estar passando por um momento de doença. Então, assim, isso tem, infelizmente, quebrado muitos ministérios e tem derrubado muitas pessoas da fé pelo seguinte: porque a pessoa, ela almeja muito chegar naquilo. E se ela não chega naquilo, o sujeito que está ensinando ela de uma maneira ali feroz, simplesmente chega para ela e diz: olha, meu irmão, minha irmã, as coisas só não estão acontecendo na sua vida porque você não tem fé. O que o camarada pega e faz numa hora dessa? Fala: esse Jesus aí é um Jesus muito forreba, esse Deus está sendo pregado nessa igreja aí não vale nada, porque eu tenho fé sim, eu tô pedindo, não tá acontecendo, eu vou lá na mesa branca porque lá vai ser atendido. Eu ouvi isso da boca de uma pessoa, eu ouvi isso do testemunho de uma pessoa dizendo que ela foi confrontada a isso, mas ela não chegou naquelas coisas que estava mais fácil ela cortando cabeça de galinha e fazendo coisas do gênero, que ela estava conseguindo alcançar as coisas. É algo realmente muito perigoso. Mas, João, o problema disso daí, sabe o que é? É o evangelismo que tá errado. É o evangelismo da bênção. É o evangelismo da solução. Não é o evangelismo do arrependimento, sabe? Todas as primeiras pregações, tanto a primeira pregação de João Batista, quanto de Jesus, quanto de Pedro, foi arrependimento. Hoje, se evangeliza uma pessoa assim: você está com problema no seu casamento? Jesus vai restaurar seu casamento. É claro que ele pode, que ele restaura, mas você não foca assim: você precisa de se arrepender, você precisa de entregar a sua vida para Jesus, e depois Jesus vai agir na sua vida. É só o buscar a bênção e não o abençoador, sabe? Essa questão de prosperidade... essa questão de prosperidade é só uma parte de tudo isso, sabe? Prosperidade é de Deus, prosperidade é uma bênção, só que é Deus que dá. A gente não tem direito de dizimar, encostar Deus na parede e falar assim: dá ou dá, porque eu dei, sabe? Não tem como fazer isso. Prosperidade. Hoje as pessoas falam em prosperidade. Eu vejo imagens manipuladoras passando na televisão, com músicas muito bonitas tocando no fundo, parecendo carrão, aparecendo mansão, entendeu? Aparecendo coisa desse tipo. Querido, esse tipo de coisa aí não é prosperidade bíblica não, gente. Sabe? Não, não. Isso aí prosperidade é a ausência de necessidade. Pela verdade das escrituras.
examina aquilo que está sendo pregado. Esse negócio de ficar pedindo sacrifício em altar é um tal de pé de Isaac. Semana que vem, igreja, vocês vão ter que trazer o seu Isaac, porque ele vai ser sacrificado no altar. Eu acho que a coisa mais coerente e biblicamente correta que o pastor que fala, semana que vem você vai trazer o seu Isaac, é chegar pra pessoa na hora que a pessoa trouxesse o seu Isaac diante do altar, pegar e falar assim, ó, você realmente demonstrou que você tem fé assim como Abraão tinha. Pega o teu Isaac e leva pra casa agora. Só que, do contrário, não. Esse tipo de gente manda o cara entregar o Isaac porque ele quer levar o Isaac de todo mundo pra casa, sabe? Por quê? Porque é um conceito falso, mentiroso, surrupiador, que transformaram o evangelho de dizer que prosperidade é esse tipo de coisa, que você precisa fazer os 1000 holocaustos de Salomão, que você precisa fazer o sacrifício de Isaac, é um tal de sacrifício. O Antigo Testamento hoje está sendo pregado nas igrejas muito mais que o Novo Testamento. Isso, eu não estou dizendo que o Antigo Testamento não deve ser pregado, mas o Antigo Testamento deve ser pregado sim à luz do Novo Testamento, porque nós vivemos na Nova Aliança, nós vivemos num tempo de graça. Jesus já cravou as leis, as ordenanças, estão cravadas na cruz do Calvário, sabe? Então, enquanto o Antigo Testamento não for pregado à luz do Novo Testamento, esse tipo de heresias dentro das igrejas, elas vão estar florescendo a cada dia mais. E você vê igrejas, por exemplo, que não pregam o dízimo, elas pregam o dúzimo, que é 20%. Nossa. E eu ouvi de um irmão que trabalha numa livraria em Ribeirão Preto, que é uma cidade vizinha aqui onde eu moro. Ele só não tirou foto, ele devia ter tirado foto. Que tinha um anúncio na porta de uma igreja, seguinte: venha para a nossa igreja, porque aqui o dízimo é só 7%. Promoção de dízimo. Nunca vi isso, sabe? Promoção de dízimo. Sabe? O que acontece? As pessoas deturpam o evangelho porque... Qual que são uma das coisas mais difíceis da gente poder colocar nas mãos de Jesus? Quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, nós oramos, dizemos que agora nós somos uma nova criatura, pedimos perdão pelos nossos pecados e dissemos que agora nós somos propriedade de Cristo. Só que tem coisas que nós não entregamos a propriedade para Cristo. E dinheiro é uma delas. E é por isso que a teologia da prosperidade cresce tanto. Porque em vez de você fazer como acontecia lá em Atos, você lê o livro de Atos 2, a gente vai saber o que é uma igreja de verdade, sabe? Você vê no final de Atos 2 lá que fala que as pessoas vendiam seus bens, vendiam suas terras e dividiam com quem necessitava. E hoje é cada um pra si, sabe? É cada um pra si. As pessoas querem ter mais, sabe? Tem igreja que tem irmão que tá passando fome, gente. Isso não é cristianismo, mas nem aqui, mas nem em lugar nenhum, sabe? Tem irmão que passa necessidade, irmão compra carrão. Glória a Deus, abençoou, trabalhou, tudo bem, mas não tem a capacidade de dar carona pro irmão que tá sem carro, sabe? Às vezes tá chovendo, já vai embora porque já sabe que alguém vai pedir carona, sabe? São coisas simples. Antes da bênção apostólica, ele já desligou o alarme do carro. Não, e são coisas simples. E sabe o que eu falo? Eu dou estudo lá na igreja e eu falo pras pessoas, às vezes eu falo na célula também, falo, gente, tem espírita que tem uma vida financeira muito mais correta que a vida de muitos crentes. Tem testemunho de Jeová que tem uma vida familiar muito mais correta que de muitos crentes, sabe? É assim, as pessoas acham que porque é cristão, acha que tá por cima da carne seca, é a nata, então tem a revelação da verdade, se torna arrogante, faz uma auto-idolatria daquilo mesmo e para de buscar, porque agora eu conheço a verdade, agora eu sou de Jesus, só que não prossegue no conhecimento. Vem a prosperidade, não, quero ser rico é de Deus, porque Salomão foi um homem muito rico, porque isso foi um homem muito rico e Jesus foi muito rico, sabe? Qual que era a riqueza de Jesus? O que a Bíblia fala sobre riqueza? Não sou contra a riqueza não, sabe? Não sou contra, só que a Bíblia fala que é muito difícil um rico entrar no céu, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então a pessoa tem amor ao dinheiro, ela começa a se deturpar completamente, né? Completamente. E numa coisa pequena, começa com dinheiro e a pessoa acha que porque ela tem dinheiro, aí ela dizima na igreja. Então ela tem domínio sobre a igreja, porque ela tá dizimando e ela tem dinheiro. E aí começa a ter todo tipo de desvio, sabe? Se a gente não tratar a raiz das coisas, e a raiz das coisas é conhecer a palavra de Deus. Se a gente não tratar a raiz das coisas, tudo vai desandar.
Uma coisa assim que cada vez eu tô mais convicto é o seguinte, que se Deus me der muitos anos na minha vida, eu duvido muito que eu vou ver a morte, porque eu creio que pelas coisas que estão acontecendo, Jesus volta antes. Depois do terremoto que a gente passou aqui semana passada, cara. Sério, cara? Terremoto aí? Ô, tremendo tudo, cara. Descemos correndo 10 andares aqui de escada. Ô, doido, cara. É Jesus voltando, cara, não tem como. Não, sério mesmo, mas cada vez mais eu creio mesmo que não vai dar tempo de eu morrer. Sabe, porque tudo tá se cumprindo na Bíblia. Ó, o amor tá se esfriando de uma tal maneira em que todo mundo é egoísta, quer saber só de si mesmo, olha pro seu próprio umbigo, sabe? Apostasia total, as pessoas estão mudando a verdade em mentira. Isso é tudo cumprimento de revelação apocalíptica. Nós estamos no fim dos tempos mesmo. O que eu colocaria assim como coisa fundamental para poder ter uma boa investida realmente e poder ganhar a pessoa que hoje está tendo um grupo desses aí, não está dentro da verdade. Primeiro passo, primeiro de todos, é necessário que você que vai pregar o evangelho conheça aquilo que você está pregando. Para que eu possa realmente falar sobre algo, eu preciso... gente, nós não estamos realmente aqui... Ninguém comeu feijoada demais ou coisa do gênero e tá passando mal e tá falando loucura. A gente não quer... Não há necessidade nesse momento de falar, puxa, você precisa ser doutor em divindade pelas universidades mais renomadas aí da Europa e dos Estados Unidos. Até uma coisa que ficou muito mal esclarecida e até teve um comentário, eu não me lembro qual foi a pessoa, lá naquele podcast que a gente falou sobre apologética, que realmente a maioria do povo é humilde e que realmente não tem muito crente que é doutor, alguma coisa assim. Eu vi, agora minha memória tá trazendo alguma coisa, mas eu realmente não me lembro exatamente as palavras que foi colocado lá e não me lembro o nome da pessoa. Gente, quando eu falei naquele podcast lá a respeito de ter conhecimento e coisa do gênero, a gente não estava falando ali que todos que estão na igreja precisam ter no mínimo um bacharelado, tem que ter mestrado, nada disso. O conhecimento que estávamos falando lá é o conhecimento das Sagradas Escrituras. As pessoas que estão dentro da igreja precisam conhecer as Sagradas Escrituras, tá? Então, assim, a ignorância ela é vencida apenas através de um jeito, através do conhecimento, sabe? Então, assim, lá quando estávamos falando de problemas relacionados a universidades e coisas do gênero, estávamos falando sobre a nossa juventude que está sendo jogada dentro desses covis de lobos, que são as universidades, onde está cheio de professor ateu e coisa do gênero, agnóstico, cético, seja lá o que for, e estão chegando lá e não tem conhecimento nenhum. Por quê? Porque estão vivendo o oba-oba gospel, sabe? Enquanto eles estão indo na rave gospel, amanhã eles estão indo em outros tipos de rave. Mas enfim, isso fica para próxima. Então, para ficar bem esclarecido, estamos falando de conhecimento da palavra de Deus. Então, é necessário conhecer a palavra de Deus. Dando sequência nisso, para poder evangelizar um adepto numa seita, você precisa conhecer aquilo que você crê, para que você possa confrontar aquilo que ele crê. Então, assim, não é necessário que você tenha um raio-x completo do que é aquele grupo que aquela pessoa tá, e realmente tudo aquilo que aquele grupo prega. Mas, nesse segundo passo, é interessante que você faça uma pré-análise daquele grupo, sabe? Conheça algo daquele grupo, quem é o seu fundador, qual a sua doutrina, a sua liturgia, enfim, coisas do gênero para que você possa ter esse subsídio. E aí que a gente começa a entrar nos ingredientes que são realmente por demais necessários. Amor. Se não tiver amor pela causa, você não vai conseguir nunca. Nunca. Você precisa amar aquela pessoa, porque se aquela pessoa hoje está naquela condição, ela está tão perdida quanto você e eu estávamos antes de conhecer o Senhor Jesus. Ela precisa realmente conhecer a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém. Que verdade que é essa? Se o Filho verdadeiramente vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então elas precisam conhecer a verdade, que é Jesus. Outro ponto. Todo um processo desse aí é um processo de ensino da verdade. Então, aquilo realmente que é verdade sendo pregada, deixa realmente o pai da mentira muito nervoso. Então nós realmente precisamos nos revestir de Cristo, nos revestir de oração, para que realmente a nossa vida, agraciada pelo Senhor, coberta realmente no sangue de Cristo, para que realmente nós possamos estar preparados para essa batalha, realmente nós tenhamos essa proteção do Senhor em nossas vidas, na vida das nossas famílias, e principalmente a oração pelaquela pessoa, para que o Espírito de Deus convença ela do erro, convença ela do pecado. Gente, nenhum de nós, pela nossa força, pela força do nosso braço, vamos conseguir convencer qualquer pessoa de que ela está errada. Nós podemos dar argumentos racionais, nós podemos dar demonstrações do que é verdade, mas convencimento do pecado só existe um que pode gerar esse, um é o Espírito Santo. Então, é isso aí, minha gente. É realmente conhecer a palavra de Deus e orar, porque a obra é dele e ele há de fazer a boa obra na vida dessas pessoas. Amém.
A Dri falou uma coisa aqui, que ela fica emocionada de ver as pessoas acordando cedo e abraçando a causa, mas tem uma coisa muito mais forte que nos motiva, né? Porque essas pessoas muitas delas estão com medo, muitas delas têm essa obrigação ou têm uma ameaça sobre elas e fazem aquilo para conquistar alguma coisa. E nós já conquistamos essa coisa e teríamos que ter muito mais alegria para passar isso para frente, porque é uma graça, é uma coisa que transformou a nossa vida e pode transformar a vida das outras pessoas também. E devia ser uma motivação muito maior da gente levar essa mensagem para quem ainda não conhece, para quem está no erro e para quem precisa de Jesus, né? E você veja só, né? Que coisa mais tremenda, né? Que Deus acaba proporcionando, né? As pessoas acabam vindo até o nosso portão para ter oportunidade de ouvir a verdade. É impressionante, impressionante mesmo. Então, gente, falando desse trabalho que pode ser feito para pregação e para realmente o anúncio do evangelho para as pessoas que estão aí nesses grupos, eu não sou vendedor de livro, mas eu vou dar uma dica de alguma coisa para que você possa ler, para que você possa buscar o conhecimento, para que você possa ser edificado, para que você possa levar a verdade. Um livro muito bacana é o Dicionário de Religiões, Crenças e Ocultismo, publicado pela Editora Vida, do George Matter e Larry Nichols. É um livro muito legal porque ele realmente é um dicionário, uma série de verbetes, e ali vai ter tudo um pouco a respeito de grupos, religiões, crenças, enfim, e vão dar um esclarecimento muito legal. Outro livro, a coleção O Império das Seitas, do Dr. Walter Martin, publicado pela Editora Betânia, uma série de 4 livros muito bacana. O próprio material do ICP, a Bíblia Apologética, a série Apologética, são materiais que ajudam muito. E as missões que estão por aí que trabalham com isso. O pessoal do CPR no Rio de Janeiro, que é o Centro de Pesquisas Religiosas, que é do www.cpr.org.br, o ICP, instituição de www.icp.com.br, o Centro Apologético Cristão de Pesquisas, o CSP, www.cscp.org.br, e, vou ter que puxar a sardinha, o NAPEC, que é o Núcleo Apologético de Pesquisas e Ensino Cristão, www.napec.net, cuja pessoa que está falando aqui é responsável. Nós estamos à sua disposição. Eu queria fazer uma conclamação. Posso fazer uma conclamação para um fecho no podcast? Conclame, então. Conclamarei. É que eu tenho visto em alguns sites aí um trabalho de divulgação mesmo, como o João falou aí do ICP, e tem uma questão muito interessante que eu vi numa propaganda do ICP, é o seguinte, convidando todos os cristãos a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira, sabe? Pra gente se dispor mesmo a anunciar o evangelho, a ensinar a verdade, a levar a verdade pras pessoas, da mesma forma que as seitas estão dispostas a levar mentira pras pessoas, sabe? Isso mexeu muito comigo, eu já tinha uma vontade assim pela apologética, eu sempre gostei, mas isso despertou assim um desejo no meu coração mesmo de levar a verdade para essas pessoas, de estudar o erro das seitas para poder até ter assim instrumental para poder argumentar, sabe? Então queria assim fazer um desafio para todas as pessoas que estão ouvindo, para elas buscarem conhecer a palavra, buscarem conhecer qual é a vontade de Deus, para elas poderem anunciar a verdade para todas as pessoas, principalmente para essas pessoas que estão perdidas no erro. Muito legal, gente. Eu acho que foi um podcast esclarecedor. Foi um podcast gostoso de se ouvir, gostoso de fazer, que a gente aprende muita coisa. E eu quero agradecer muito a participação de vocês. Eu quero agradecer o Juliano, o João, a Adri. Obrigada. Porque vocês dedicaram esse tempo aqui pra gente. É difícil a gente marcar, né? É impressionante. A gente fica a semana toda tentando achar um horário. Mas graças a Deus estamos juntos aqui. Mais um programa aí bastante edificante pro pessoal aí do site. Quero agradecer de coração, que Deus continue abençoando vocês, dando clareza na mente de vocês para explicar as coisas e nos dando cada vez mais motivação para levar essa palavra de graça àqueles que ainda não conhecem. Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Grande abraço, gente. Até o próximo programa. Valeu. Beijo. Tchau! Beijo, mãe. Nossa, o que é isso? Um beatbox? Ô, louco, Juliano. Tem as mães, hein? É... Eu não sei fazer isso, amor.